Unidade 1. Equações. Aula 4.2. Conteúdo: sistemas de equações com duas variáveis. Habilidade: utilizar o método da adição na resolução de sistema de equações envolvendo duas variáveis. Olá a todos, boa tarde. Vamos continuar então a nossa aula. A gente vai continuar vendo aí esse conteúdo de sistema de equações, mas a gente vai aprender um outro método para resolver um sistema de duas equações. Vocês viram aí na aula anterior como a gente resolve um sistema, né, através do método da substituição. E agora a gente vai aprender o método da adição. Mas antes a gente vai assistir um vídeo com um problema, né, uma situação, problema envolvendo aí equações, né, sistema de equações, como resolver aí sem utilizar equações. Vamos ver o vídeo então. Lia e Joana foram à papelaria. Lia comprou 3 canetas e um lápis, gastando R$ 12,20. Joana comprou 2 canetas e um lápis, gastando R$ 8,60. As canetas eram do mesmo tipo e os lápis também. Qual o preço de cada caneta e de cada lápis? Lia comprou 3 canetas mais um lápis, igual R$ 12,20. Joana comprou 2 canetas mais um lápis, igual R$ 8,60. Podemos ver que a Lia comprou uma caneta a mais que Joana. Essa é a diferença na compra das duas. Então a diferença do valor nas compras é o valor dessa caneta. R$ 12,20 menos R$ 8,60 igual a R$ 3,60. Isso quer dizer que R$ 3,60 é o valor de uma caneta. Logo, o valor do lápis será R$ 8,60 menos R$ 3,60 menos R$ 3,60, igual a R$ 1,40. Assim chegamos ao resultado de que o preço de um lápis é de R$ 1,40 e de uma caneta é de R$ 3,60. Conseguimos resolver o problema sem usar equações, mas nem sempre isso será uma tarefa fácil. Nesse caso, usaremos as equações para nos ajudar. Vamos ver como? Muito bem, então depois de vocês verem esse vídeo, né, a gente conseguiu resolver sem utilizar equações, né, mas a gente também pode utilizar equações para resolver esse tipo de problema, né? Então a gente vai ver agora como é que a gente usaria um sistema de equações, né, e chegaria aí no mesmo resultado que vocês viram aí no vídeo. Então vamos acompanhar. Utilizando equações, nós podemos colocar no lugar de cada caneta uma incógnita que a gente não sabe o preço, então eu vou chamar de X. E de cada lápis eu vou chamar de Y, né? Porque o problema apresenta esses dois valores que nós não conhecemos, que é o valor da caneta e o valor do lápis. No problema, a gente só tem o total que foi pago por cada uma, né? Então, eu chamei a caneta de X e o preço de lápis. O que foi comprado? A Lia comprou 3 canetas mais um lápis e ela pagou R$ 12,20. A Joana comprou 2 canetas mais um lápis e ela pagou R$ 8,60. Então, lembram que eu chamei aqui a caneta de X e o lápis eu chamei de Y, né? Então, olha só, a gente vai transformar essas duas informações em equações. Então, no lugar de caneta, eu vou colocar o X, porque eu escolhi X para caneta. E no lugar do lápis, eu vou colocar o Y, porque eu escolhi Y para representar o lápis. Então, vejam que aqui a gente já tem 3x mais 1y igual a R$ 12,20. Já é uma equação. A outra vai ser 2x mais 1y igual a R$ 8,60, né? Então, olha só como é que vai ficar. A gente vai ter a nossa primeira equação, justamente o que a gente acabou de ver. No lugar de caneta, a gente colocou o X e no lugar de lápis, Y.
E a equação que representa a compra da Joana é essa daqui, 3x mais 1y igual a 12,20, né, que é o R$ 12,20. A compra da Joana, 2 canetas mais um lápis, no lugar da caneta a gente coloca x, no lugar do lápis a gente coloca y, e a gente tem essa equação, 2x mais 1y é igual a R$ 8,60. Como a gente tem essas duas equações do primeiro grau, a gente vai, através dessas duas equações, encontrar o valor de x, que é o valor da caneta, e o valor de y, que é o valor do lápis. Então, essas são as equações. A gente vai colocar elas em um sistema, e aí a gente precisa resolver para encontrar o valor de x e de y. Né? Lembrando que x é a caneta e y é o lápis. Então, vamos à resolução. Vocês aprenderam o método da substituição, né? A gente vai isolar uma letra e substituir na outra depois. Agora, a gente vai aprender o método da adição. É um outro jeito, uma outra forma de resolver esse sistema de equações. Então, vejam como é que a gente vai fazer para resolver através desse método da adição. Olha só, a gente tem na primeira equação, vou escrever aqui embaixo, 3x mais y igual a 12,20. Na segunda equação, eu tenho 2x mais y igual a 8,60. No método da adição, a gente vai cancelar uma das duas incógnitas. Ou a gente vai cancelar o x, ou a gente vai cancelar o y. Mas como é que a gente vai cancelar? A gente vai cancelar, na verdade, quando uma for negativa e a outra for positiva. Por quê? Quando a gente tem uma conta desse jeito aqui, por exemplo, mais 5 menos 5, o resultado é 0. Né? Eu tenho dois números, eles são opostos, um é positivo e um é negativo. Então, o resultado dessa operação, sinais diferentes, a gente subtrai. Então, seria 5 menos 5, que vai dar 0. Isso é o que acontece quando eu falo em cancelar, né? Porque quando um for positivo e o outro for negativo, o resultado vai ser 0. Então, é o mesmo que a gente cancelar essa conta de 5 menos 5. Isso é o que vai acontecer aqui na equação. Eu preciso cancelar esse x com esse x, ou esse y com esse y. Preciso cancelar eles dois. Só que o que acontece? Eles precisam ser iguais, né? Tanto no número que tem na frente dele, e precisam ser opostos nos sinais. Um precisa ser positivo e o outro negativo. Se eu escolher cancelar o 3x com o 2x, eu vou ter que fazer uma conta maior, porque eu tenho 3 na primeira equação e na segunda eu tenho 2. Então, não são números iguais. Não vai ser fácil cancelar esses dois termos dessa equação. Então, eu vou escolher cancelar o y. Por quê? Na primeira equação eu tenho um y positivo e na outra equação eu tenho um y positivo. Mas os dois têm o mesmo número na frente, né? Os dois estão sendo representados aí por um y. Então, para cancelar, eu só preciso que eles tenham sinais opostos. E aí, para eu transformar o sinal de uma equação, de um termo da equação, eu vou simplesmente multiplicar uma das duas equações por menos 1. Acontece que eu vou multiplicar a equação inteira. Todos os termos da equação vão ter os seus sinais aí trocados. Olha o que vai acontecer. A gente vai repetir a primeira equação
que é 3x mais y igual a 12,20. E a segunda equação, a gente vai trocar o sinal de todos os termos. Ou seja, tudo que for positivo vai ficar negativo e tudo que for negativo vai ficar positivo. Tem que trocar todos os termos. O primeiro é o 2x. Ele é positivo, então ele vai ficar negativo. Vai ficar menos 2x, porque eu estou multiplicando por menos 1. O segundo termo é o mais y. Ele vai ficar menos y. Observe que estamos trocando o sinal. Isso vai ser igual, o terceiro a ser trocado o sinal vai ser o 8,60. Ele vai ter um sinal de negativo. A única coisa que a gente tem que fazer quando multiplica por menos 1 é simplesmente inverter o sinal. Agora a gente já tem as duas equações e se vocês observarem, a gente já tem aqui ó, o y positivo e um y negativo. Então a gente pode cancelar eles porque a resposta vai ser 0. E o que sobrou? Sobrou 3x, sobrou menos 2y, sobrou 12,20 menos 8,60. Tudo isso que sobrou, a gente vai fazer agora a adição. Eu vou somar 3x, que sobrou, com o de baixo, mais menos 2x. Né? Então, vai ficar menos 2x. Vamos colocar o igual, e aí a gente vai somar agora essa parte. 12,20 menos 8,60. Pronto, já chegamos aqui, só é fazer a conta. 3 menos 2 é 1, então vai ficar 1x, igual 12,20 menos 8,60, a gente vai ter 3,60 como resposta. Esse x é o valor da caneta. Né? Lembram que a gente determinou que a caneta era igual a x. Quando a gente encontra o valor do x, a gente vai encontrar o valor do y substituindo esse valor de x em alguma das equações. Né? Vamos pegar a segunda equação, que é 2x mais y igual a 8,60. No lugar do x, eu coloco o valor da caneta que eu encontrei, de 3,60. O resto eu só repito. Agora a gente resolve essa multiplicação. Eu tenho aqui 7,20 mais y igual a 8,60. Então, meu y vai ser 8,60 menos 7,20, que vai dar 1,40, exatamente como a gente viu as respostas aí no vídeo. Então, a caneta ela custa R$ 3,60 e o lápis R$ 1,40. Então, vamos relembrar aqui em mais um exemplo. Como é que a gente resolve pelo método da adição? Preciso cancelar aí um termo de cima com o termo de baixo, mas eles precisam ter os seus sinais trocados. Um tem que ser positivo e o outro tem que ser negativo. E o número que está na frente deles tem que ser o mesmo, né? Eles têm que ser aí opostos. Então, para essas equações, eu vou multiplicar por menos 1 a segunda equação. Então, eu vou repetir a primeira equação, porque com ela eu não faço nada. E na segunda equação, a gente inverte o sinal de cada termo. Então, 2x vai ficar menos 2x. Menos y vai ficar mais y. E isso vai ser igual, menos 5 vai ficar 5 positivo. Agora, com as duas equações, eu já consigo cancelar menos y com mais y. Eles já são opostos. Então, cancelamos e vamos fazer a soma dos termos que sobraram. Sobrou 5x menos 2x igual a 4 mais 5. Por que tem esse menos na frente do 2x? Porque o 2x é negativo. Mais
entre o 4 e o 5, a gente coloca aí uma soma, né? A gente vai somar os termos que sobraram. Por isso, ele é o método da adição. Fazendo essa conta, 5 menos 2 vai ser 3x, e isso vai ser igual a 9. Logo, x vai ser igual a 9, que divide 3. Então, meu x é igual a 3. Eu encontrei o valor do x, falta encontrar o valor do y. Vamos substituir na primeira equação esse valor de x que a gente encontrou. 5x, eu vou colocar 5 vezes 3, né? O valor de x que a gente encontrou é 3. Repito todo o resto. Resolvo aqui, ó, 5 vezes 3 é 15, menos y igual a 4. Logo, menos y vai ser igual a 4 menos 15. Menos y vai ser igual a menos 11, né? A gente subtrai e conserva o sinal do maior. Multiplicamos por menos 1, porque a letra não pode ficar negativa. Então, se era negativa, fica positiva. E se o 11 era negativo, ele também fica positivo. Então, o resultado é x igual a 3 e y igual a 11. Muito bem, pessoal. Então, a gente voltou do intervalo. Vamos continuar estudando aí o sistema de equações, como resolver um sistema de equações pelo método da adição. E agora a gente vai ver duas situações de problema, né, envolvendo aí esse sistema de equações, como é que a gente pode representar esse problema através de equações e resolver, né, o que se pede num problema. Então, vamos ao nosso primeiro exemplo. Diz, numa classe há 33 alunos, e a diferença entre o dobro do número de meninas e o número de meninos é 12. Quantas são as meninas? Então, a gente quer saber aqui no problema quantas meninas tem nessa sala de aula. A primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar as duas equações, né, para poder resolver esse sistema. A nossa primeira equação, ela vai ser o total de alunos que tem na sala de aula, 33. Então, a gente, como não sabe a quantidade de meninas, a gente vai dizer que x são as meninas, y a quantidade de meninos. Então, a gente pode montar da seguinte forma. A quantidade de meninas mais a quantidade de meninos nessa sala é de 33. Então, eu vou colocar meninas mais meninos igual a 33. Aí, para a gente representar aqui esses dois, as meninas e os meninos, com a letra que a gente escolheu, de x e y, eu só faço substituir. No lugar de meninas, eu coloco x. Eu somo com os meninos. No lugar dos meninos, eu coloco y e igualo a 33. Então, aqui a gente já tem a nossa primeira equação. Aí, a gente vai ter que verificar qual é a segunda. O que diz o restante do problema? A diferença, ou seja, a subtração entre o dobro do número de meninas, então a gente vai ter aqui, ó, o dobro de meninas, menos, né, porque ele está falando em diferença, menos o número de meninos, então eu vou colocar aqui menos os meninos, é igual a 12. Né? Ele está dizendo aqui que o dobro do número de meninas menos os meninos é igual a 12. Então, a gente vai representar, né? O meninas a gente escolheu x, menos meninos a gente escolheu y, igual a 12. Só está faltando a gente identificar esse dobro aqui, né? Quando a gente fala de dobro, a gente está falando de 2 vezes alguma coisa. Então, no lugar desse dobro, a gente vai colocar o 2, porque é o dobro da quantidade de meninas, vai ser o dobro, vai ser 2 vezes o x. Então, aqui a gente já tem a nossa segunda equação,
2x menos y igual a 12. Quando a gente identificar as equações, a gente vai escrever no sistema para resolver. Então, na primeira, eu tenho x somando com y igual a 33. Na segunda equação, a gente encontrou 2x menos y igual a 12. Agora, a gente precisa identificar aí qual a letra que a gente vai cancelar. Né? Nesse sistema já está fácil, porque já está, elas já estão opostas aí, que é o y. A gente tem um y positivo e um y negativo. Então, o resultado dessa conta vai ser 0, né? Porque a gente tem isso, mais y menos y. Se a gente fizer essa conta, vai ser uma subtração, y menos y vai ser igual a 0. Então, a gente vai cancelar esses dois termos, a gente não vai utilizar eles para essa adição. A gente vai adicionar só os termos que sobraram. Aqui sobrou o x e o 2x, então a gente vai somar o x mais 2x, e depois do igual sobrou 33 e 12. Então, a gente coloca o igual, a gente só faz repetir esse igual aqui, e a gente soma o 33 e o 12. Então, vejam que a gente precisa sempre cancelar aqui um dos termos que tem incógnita. Nesse caso, a gente excluiu o y e só restou o x e o 2x. E a gente vai sempre somar os termos que sobraram. Por isso que esse método a gente chama de método da adição, porque a gente vai somar um termo com o outro. A gente repete o igual e também soma os termos que sobraram aqui desse lado depois do igual. Depois que a gente montar essa parte, a gente vai resolver a conta. 1x mais 2x, eu vou ter 3x, igual a 33 mais 12, que vai ser 45. X, então, vai ser igual a 45, dividido por 3. Por que a gente vai dividir por 3? Porque a gente tem 3 multiplicando o x. Então, como eu só quero saber o valor de x, eu passo esse 3 para o outro lado do igual, dividindo o 45. E aí eu chego a esse resultado de x, igual a 15. X é igual a 15. O x está representando as meninas. Né? Olha só, eu escolhi o x para representar as meninas. Então, a quantidade de meninas é igual a 15. Eu preciso encontrar a quantidade de meninos, que é igual a y? Não preciso, porque a pergunta é quantas meninas tem, né? Quantas são a quantidade de meninas? Então, o meu x já tem a resposta de 15. Então, eu nem preciso calcular a quantidade de meninos, que é o nosso y. Somente com o x eu consegui chegar na resposta. Mas, se a gente fosse calcular o y, a gente calcularia substituindo esse valor de x que a gente encontrou em uma das duas equações que a gente identificou. A primeira equação é igual a x mais y igual a 33. Essa foi a primeira equação que a gente encontrou. Né? É uma dessas duas, no caso aqui é essa primeira. Então, quando a gente encontra o valor de x, a gente substitui esse x em uma das duas equações. Eu escolhi a primeira. Esse x vale 15, então a gente calcula o valor de y. Eu só substituo o valor de 15 e repito todo o resto da equação.
isso vai me dar um y igual a 33, e esse 15 ele passa para o outro lado mudando o sinal dele, era positivo, fica negativo. Aí eu chego à quantidade de meninos de 18, que é o meu y, mas eu nem precisava calcular, só calculei para mostrar como é que a gente vai encontrar a quantidade de meninos se a gente precisasse encontrar aí o valor de y, tá bom? Então, lembrando, sempre a gente vai ter aí que identificar as duas equações para montar o sistema. E depois que a gente monta esse sistema, a gente vai sempre cancelar uma incógnita, né? A gente cancelou aí essa incógnita y. E aí a gente vai somar os termos que sobraram. A gente somou aí os termos do x e igualou e somou os outros dois valores que estão depois do igual. E aí a gente resolve a nossa conta como a gente já aprendeu a resolver uma equação do primeiro grau e encontra o valor da outra incógnita, tá bom? Vamos ver mais um exemplo. Entre bananas e melancias, comprei 5 quilogramas de frutas e gastei R$7. Quantos quilogramas comprei de cada fruta? Então, olha só. Aqui tem bananas e melancias. Bananas mais melancias. Só disse que foi comprado bananas e melancias e o total em peso, né, foi de 5 quilogramas. Mas não me disse aí no problema quanto de banana ou quanto de melancia foi comprado. Só que o total das duas deu 5 quilogramas. Essa é a primeira informação que a gente tem, né? Entre bananas e melancias, comprei 5 quilogramas. Dessa primeira informação, vai sair a nossa primeira equação. A gente vai chamar a banana de x. E a melancia a gente vai chamar de y. Eu somo x mais y, porque é banana mais melancia, e isso vai ser igual a 5. Aqui a gente tem a nossa primeira equação. A segunda informação que a gente tem é que o total dessas frutas deu R$7. Então, agora a gente vai ter que verificar o preço de cada uma delas. Na banana, tem aqui a informação que é R$1 o quilo. Ou seja, a gente vai ter R$1 que multiplica a banana, que eu chamei de x, e a gente vai somar com R$1,50, que é o quilo da melancia. Então, vai ficar R$1,50 vezes y, que eu chamei aí o y, né, referente à melancia. E isso vai ser igual a 7 de R$7. Então, aqui a gente tem a nossa segunda equação, né? Cada quilo da banana, que eu chamei de x, é R$1, e cada quilo da melancia, que eu chamei de y, é R$1,50. E eu tenho informação que foi pago aqui R$7 por essa compra. Então, a gente já tem as duas equações. É só montar aqui o sistema, x mais y igual a 5. E embaixo a gente tem 1 vezes x, que também é x, mais 1,5, que é igual a 7. 1,5y, que é igual a 7. Agora, a gente precisa cancelar uma das duas incógnitas, né? A gente vai escolher cancelar o x, porque eu só preciso que eles tenham sinal invertido. Então, eu vou inverter aqui a primeira equação, vou colocar tudo negativo. Então, o x, que era positivo, fica negativo, o y, que era positivo, fica negativo, e o 5, que era positivo, fica negativo. A segunda equação a gente só vai repetir. Então, agora eu já posso cancelar o menos x com o x, né? Porque aqui a gente vai ter resposta 0. Agora a gente adiciona os termos que sobraram.
Aqui sobrou menos y mais 1,5y igual menos 5 mais o 7. Resolvendo essa conta aqui, a gente tem menos 1y mais 1,5y. Então, a gente tem uma subtração, a gente subtrai 1,5 menos 1, que dá 0,5, repete o y e o sinal que fica é o sinal do maior. O maior é 1,5 e ele é positivo. Isso vai ser igual a menos 5 mais 7, sinais diferentes subtraem, então a resposta é 2. E o sinal do maior é positivo. Logo, o meu y vai ser igual a 2 dividido para 0,5. E o resultado aí dessa conta é 4, né? Então, a gente tem aqui o y igual a 4. Então, isso quer dizer que de melancia, né, eu chamei a melancia de y, quer dizer que de melancia eu comprei 4 quilos. E agora, para saber quantos quilos eu comprei de banana? Simples, né? Se eu comprei 5 quilos somando os dois, eu tenho aqui x mais y igual a 5. O meu y eu já encontrei 4. Então, eu repito aqui a equação. E eu calculo que x é igual a 5 menos 4, ou seja, é igual a 1. Então, de banana, eu comprei 1 quilo. Somando aí os dois, vai dar justamente os 5 quilogramas. Então, a gente finaliza a nossa aula e agora vocês vão ficar com o CMEAN Class.